Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Hoje vamos olhar para o céu como espelho da nossa jornada interior, dos ciclos da vida e do ano que se aproxima. Nossa convidada de hoje é Bella Heine, astróloga, jornalista e mentora de autoconhecimento através do mapa astral. Ela apresenta de uma forma acessível o que os signos, planetas e casas têm a nos dizer. Bella vai nos ajudar a entender os trânsitos, os novos ciclos e como usar a astrologia para entrar no novo ano com mais consciência e intenção. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Hoje estamos vestidas com roupas da marca Pinga. Nós três somos clientes e adoramos sua curadoria. Se você curte moda com personalidade, vale conferir. Bella, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Olá, obrigada a vocês. Bem-vinda. Obrigada. Bella, fala pra gente o que são os trânsitos e como que eles afetam o coletivo. Então, como é que funcionam os trânsitos? Tem duas formas da gente entender isso. Os trânsitos sempre são a forma com que os planetas do céu, que estão sempre em movimento, eles vão dialogar com o nosso mapa natal. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando do nosso trânsito pessoal. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma consulta, eu vou fazer o seu trânsito, vou fazer o seu trânsito, vou fazer o seu trânsito. Que, de novo, é o diálogo do movimento dos planetas no céu com o nosso mapa. Mas quando a gente está falando, eu acho que você me perguntou disso, de previsão, eu não gosto dessa palavra, mas de falar sobre o próximo ano, a gente está falando sobre como os planetas estão se movimentando no céu e, ao se movimentar, eles vão dialogando. Por exemplo, 2026, de repente a gente vai falar disso aqui, mas Saturno e Netuno vão entrar em Áries. Então isso é uma informação. Se eles vão entrar nesse signo de Áries, é um trânsito importante para 2026. E você consegue ter uma informação coletiva no sentido de que tem uma característica que vai reger dessa forma Sim. esse período, mas que as consequências e as influências vão ser individuais por conta de cada mapa, de cada pessoa. Exatamente, é exatamente isso. Perfeito. Sempre na astrologia tem uma dimensão coletiva, que é isso. Saturno vai estar em Áries para todo mundo. É. E isso é uma informação. Só que, por exemplo, se eu tenho ascendente em Áries, eu até tenho, realmente, esse Saturno vai entrar no meu ascendente. Então, isso, para mim, tem ter um impacto. Exatamente, um impacto Entra pessoal. de uma forma diferente. Exatamente. Então, sempre tem o impacto coletivo e o impacto pessoal. Entendi, mas é mais importante, eu não sei se é mais importante ou menos, de repente você fazer o seu individual, não? Não, então, claro que o individual é uma coisa muito mais específica. Quando a gente está falando, por exemplo, de horóscopo, a gente está falando, obviamente, de uma forma genérica, né? Às vezes até alguém fala, eu sou ariano e me identifico com isso. Só que, obviamente, o pessoal é uma coisa muito mais profunda até e tem mais a ver com você, com certeza. Até porque você analisa muitas coisas, você não analisa uma coisa só, né? E quais os trânsitos coletivos que afetam a área dos relacionamentos em 2026? Em 2026, seguinte, eu vou falar assim, no geral, coisas importantes para 2026. Até interessante você perguntar isso, porque até março, enfim, de 2025, teve um trânsito super forte coletivo direcionado para a área de relacionamento. Agora, não tem esse trânsito forte direcionado para a área de relacionamento. Aí tem que ver o mapa de cada um. Mas, para não te deixar sem resposta, só para você saber, sempre na astrologia tem os 12 signos, né? E sempre, cada signo tem um signo que é oposto complementar a esse signo. Não sei se vocês sabem disso. Então, são 6 pares fixos de signos opostos complementares. E o signo que fala de relacionamento na astrologia é Libra. E o signo oposto complementar a Libra é Áries. Então, eu até falei aqui, né, que tem 2 planetas lentos, porque, enfim, os planetas eles vão se movimentando, uns mais lentamente, uns mais rapidamente. Enfim, e aí tem 2 planetas lentos que vão entrar em Áries e vão falar muito dessa ideia de indivíduo, da nossa força no mundo, da nossa coragem. 2026 é muito ano de coragem, de início. Áries é o primeiro signo e isso acaba reverberando nos relacionamentos, já que Libra é o oposto complementar a Áries. Então, a ideia aqui de relacionamento é entender como que a gente consegue negociar, como que a gente consegue ceder, Libra fala sobre ceder, sem deixar de colocar a nossa identidade. Então é um ano muito de identidade, 2026, por conta de Áries. Eu tenho falado muito que é o ano do guerreiro, assim, de coragem, de se colocar, de
fazer. exato, de ação. É um ano muito de ação. Se jogar. Eu Esse, tenho... literalmente, é se jogar. Eu vi muito a Morgana agora, assim. Foi o meu Você, ano. Ariana? Eu tenho uma curiosidade. Não, na verdade, acho que muito pelo Sim. tudo que... Eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Eu já uma vez tinha feito como é que é quando você faz o aniversário? É o Revolução Revolução Solar. Solar. Eu fiz uma revolução solar num determinado momento. Mas tudo que ela tinha colocado de previsão só aconteceu no Um ano ano depois. seguinte. Essa é uma dúvida. Aham. A outra dúvida é, todas as características de 2026 eu senti acontecendo em 2025 para mim. Jura? Sim. Me fala, você sabe signo, ascendente, lua? Só pra eu... Sei. Qual é? Libra, Capricórnio e Áries. E lua em Áries? É. Ah, você tem lua em Áries. Então eu posso ter antecipado um pouco, tem você que olhar, acha? tem que olhar. Espera aí, seu ascendente é Capricórnio. É que eu não fiz o desse ano, mas quando eu Entendi. fiz o do ano anterior... Então, isso que a gente está falando agora de um ano de ação, de um ano do guerreiro, de se colocar, de coragem, a gente está falando de novo no sentido do coletivo e é mais genérico. Para você tem que ver exatamente como é que é fazendo o seu pessoal. Entendi. Aí tem que ver. Por exemplo, só para vocês saberem, em 2025, astrologicamente, no coletivo, foi um ano que teve muito peixes. Então, e peixes é o último signo. Então foi muito um ano de se aprofundar, de mergulhar, de se perder para se achar, de finalizar um ciclo. Uhum. E 2026 é ano de começo. É como você falou, se joga, é Áries, é início, é coragem, é inocência, porque Áries tem uma inocência. E tudo tem sempre os lados maravilhosos e os lados difíceis. O maravilhoso é isso, é bom essa energia de coragem. Eu adoro ver um guerreiro, uma pessoa assim, lutando por aquilo que acredita. Mas é um ano que vai estar mais, como é que eu vou dizer, chapa quente. As brigas, as confusões e os conflitos vão estar mais à flor da pele. Então isso, até falando de relacionamento, você que é Libra, não? Uhum. Você tem, você é libriano. Então vai ser importante a ferramenta, o desafio aqui vai ser a gente usar o Libra, que é o oposto de Áries, pra gente não entrar em qualquer conflito. Sim. Então vai ser um ano de bastante intensidade. O Áries é que eu muito gosto. intenso. É muito intenso. É muito intenso, é um signo de fogo, é energia. Então tem muito isso, que é ótimo, mas é isso. Facilmente o Áries briga. O Áries, ele entra em conflito muito rápido. Então esse vai ser o desafio. Pavio curto, exatamente. E quais trânsitos afetam coletivamente o dinheiro e a prosperidade em 2026? Em 2026 também não diria que é o foco assim do ano, nem falar de relacionamento, nem falar de dinheiro, mas deixa eu pensar, aí teria que ver um trânsito em cima da Vênus assim. Então qual é o foco de trânsito de 2026? Perfeito. Só vou fazer uma mini introduçãozinha aqui, só para vocês entenderem como é que funciona. Como é que a gente vê, né, um trânsito do ano seguinte? Na astrologia tem sempre os planetas mais rápidos, ou seja, eles rapidamente passam pelos 12 signos, e tem os planetas mais lentos. Sim. E na hora que a gente vai fazer uma previsão, que eu já falei aqui 2 vezes, mas eu não gosto dessa palavra, a gente olha os planetas mais lentos. Por quê? Porque, por exemplo, quando Saturno entra num signo, ele só vai entrar de novo nesse signo 29 anos depois. Então isso é uma informação importante. Uhum. O Sol não, o Sol todo janeiro ele vai estar em Capricórnio e em Capricórnio, 10 e Aquário, né? Então a gente sempre vai olhar os planetas lentos. Então para analisar 2026, a gente vai olhar Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas mais lentos. Júpiter, começando por Júpiter, até junho de 2026, o Júpiter ele vai estar em Câncer. Então, o que significa? E ele está em Câncer, só para vocês saberem, desde junho de 2025. Então, Júpiter em Câncer, o que o Júpiter faz? Júpiter é o maior planeta de todos. Então, ele expande onde ele está. O que ele está expandindo até junho em Câncer? Assuntos de família, de casa. Eu falei, é um momento até junho de 26 para resolver pendências e pendengas familiares, para deixar para trás o que ficou para trás. Câncer é o signo que fala das nossas raízes, do nosso passado. Fala sobre a nossa casa, da gente se sentir em casa. Câncer é mais para dentro. Aí, a partir de junho, o Júpiter vai entrar em Leão. Aí vai ser mais uma energia de ir pra fora, de brilhar, de autoestima, de cuidar de si, de se expor mesmo. Isso falando de Júpiter. Saturno, ele vai sair de Peixes em fevereiro, e vai entrar em Áries, Saturno e Netuno. Aí, por isso que, como esses 2 planetas vão entrar em Áries, por isso que 2026 é um ano muito ariano, né? Que é um ano de
Netuno dilui, Saturno estrutura. Então é como se fosse assim, a gente diluir alguma coisa que não está funcionando para a gente reestruturar e reconstruir de uma outra forma. Áries fala sobre liderança, então é muito um ano de liderança, de novas lideranças que vão surgir. Aí, seja no âmbito super coletivo, tipo presidentes e não sei o quê, seja no âmbito de uma empresa, uma liderança de uma empresa, ou seja no nosso âmbito pessoal. A ideia do Áries é, você está sendo autor da sua história? Então, essa é muito uma pergunta que a gente não precisa responder, mas que vai acompanhar a gente em 2026. Outra coisa importante de Áries é o início, como a gente falou, é o primeiro signo, então é ano de iniciar projeto, de ação, de energia, né? E Áries também fala dos conflitos, como a gente já falou aqui. Então, um ano que a gente vai ter que cuidar nesse sentido. Além disso, outra coisa muito importante de 2026, que é um tema muito forte de 2026. E esse trânsito, antes de você entrar, esse que você comentou de peixes para Áries, vai durar quanto tempo? Então, o Saturno, ele vai ficar em Áries 2 anos e meio. Fica bastante. tempo. O Netuno vai ficar 10 anos. Só que como ele está entrando junto com Saturno, o fato de eles estarem juntos é mais importante ainda. Sim. Por isso então, tá esses muito... 2 anos e meio são mais Exatamente. potentes porque eles estão juntos. Exatamente. Principalmente 2026, que eles estão juntos mesmo. Depois eles vão se separando, porque um é mais lento que o outro. Mas 2026 vai ser muito importante nesse sentido. E um outro trânsito super importante é o Urano, que também é um desses planetas lentos, que ele demora, só para vocês saberem, 84 anos para percorrer os 12 signos, ou seja, ele fica de 6 a 7 anos em cada signo, e ele vai entrar em Gêmeos esse ano, em 2026. Então, é um ano muito importante, assunto de temas importantes, você perguntou. Então, início, ação, coragem. Outro tema super importante, comunicação. É um ano de comunicação, é Gêmeos. Urano entrando ali. E comunicação super acelerada. Quando que é isso da comunicação? Esse ano. Em 2026, sim, entra em abril. Em abril. E aí vai ficar... Pra gente é maravilhoso. A gente maravilhoso. É maravilhoso. Expandir aqui nas almas peregrinas. É total para expandir e tem a ver, Urano rege a tecnologia, é inovação, então experimentar coisas novas na comunicação. Eu fiquei até pensando, caramba, né, tentando pensar em coisas, né, que pode ser da comunicação. Aí falei, rede social já tem, não sei se novas redes sociais. E eu fiquei muito pensando, viajando assim, sei lá, daqui a pouco, e isso já acontece, a gente vai se comunicar com as máquinas, né? A gente vai se comunicar com a geladeira, vai se comunicar, sei lá, com a panela. Então, sei lá, vai ser... E Urano, assim, Urano é um inovador. Então, quando Urano entra, são coisas que a gente nem imagina. Vai ter um boom na comunicação. Uma modernizada. E como sempre, tudo por um lado maravilhoso. Eu sempre falo, quem tá essa geração agora que vai nascer com Urano em Gêmeos já vai estar totalmente preparada. A gente vai ter que dar uma corrida para acompanhar o ritmo. Mas é um momento, assim, de, se por um lado coisas novas, por outro, claro que tem essa coisa de muita aceleração. E a gente já vê, tipo, TDAH, crianças. Outro dia eu tava vendo que crianças de, sei lá, 4 anos, que isso é uma coisa muito que não acontecia, tem uma recorrência com TDAH. Então, assim, por outro lado, a gente vai ter que entender como é que a gente puxa, né, para um lado mais de calma, sei lá. O ser humano está sendo hiperestimulado, né? E não percebe. Exatamente. Está entrando uma agitação, uma hiperestimulação na nossa vida mesmo cotidiana. Desde a barriga, e aí isso vai desde a barriga. Desde a barriga. É uma loucura. Isso vai influenciando fisiologicamente. Isso vai influenciando fisiologicamente, né? Esse novo ser humano realmente. Total. O próprio déficit de atenção, acho que é isso, né? Sim. Que a gente vai... Outro dia, só um caso, assim, a minha filha estava estudando, né? E ela estava falando assim, estudando, em final do ano, matéria inteira e tal. Ela falou, mamãe, será que eu tenho TDAH? Eu falei, filha, acho que não, talvez você fique muito no celular, né? E essa coisa de 5 segundos, e aí você já tá programada. Condiciona exatamente, ao efêmero. E não se aprofundar. Exato. Eu acho que talvez esse seja um desafio, assim. Como que a gente vai se aprofundar e não só ficar superficial nas coisas. Esse talvez seja um desafio até de 2026, por conta de Urano em Gêmeos. As pessoas não têm mais paciência. Não tem. Você não quer ler nada muito longo. Não tem. Né? É exatamente audiobook, porque tá lá no trânsito, aproveita para ler, então... E por um lado, eu acho que tem coisas legais disso, a gente acessa muita coisa. Podcast. Podcast mudou minha vida. Total. Eu ouço podcast andando na rua. A gente até tem um, né, amiga? Não, mas é sério, andando no carro, na rua, na academia, na escada, é podcast o dia inteiro. Bela, vamos falar das tendências para cada signo. Fala pra gente como é que vai ser o ano de 2026
para quem tem ascendente ou signo solar em Áries? Seguinte, como eu falei aqui, né, que Saturno e Netuno vão entrar em Áries, então para quem tem ascendente ou seja ariano, vai ser um ano de entender os limites, vai ser um ano de construção, e isso é interessante porque Áries ele é muito impulsivo, para o ariano isso é difícil, a paciência de construir, então vai ser um ano de plantar para colher, vai ser um ano de muito amadurecimento para os arianos, de construção, de coragem e, como a gente falou já aqui, o desafio vai ser entender que vai ter que ter diplomacia, não dá para sair chegando o tempo inteiro, vai ter que escolher as batalhas, é meio nesse sentido. Ah, e outra coisa, tem Netuno também em Áries. Então, Netuno em Áries é muito o momento de, ao mesmo tempo que entender o limite, colocar o limite, de construir, é o momento, Netuno é o planeta que conecta a gente com Deus, né? Então é ano dos arianos conversarem com Deus. Se conectarem totalmente. Tem né? uma chamada aí para os arianos em 2026. Tem uma chamada grande para os arianos em 2026. E como vai ser em 2026 para quem tem Sol ou Ascendente em Touro? Touro vai ser um ano dos taurinos. O foco de 2026 não é Touro, tá? Mas se a gente for pensar para Sol e Ascendente, é momento de abrir mão do controle na carreira. Vai ser ano para usar uma palavra, porque, enfim, Plutão vai estar lá na área da carreira dos taurinos, de quem tem ascendente em Touro e quem é taurino. Então, é momento de renovação, de morrer para renascer. Por isso, abrir mão do controle, que pro taurino é difícil, porque o Touro é bem controladorzinho. E é bem na área da carreira, assim, é um ano importante em termos profissionais para o taurino. O que eu diria que, além disso, para o touro, é que a frase que eu diria é entender que muitas vezes a gente tem que perder para ganhar. E isso para o taurino, se fosse para outro signo, talvez não, mas para o taurino isso, assim, é aprendizado da vida. E como vai ser 2026 para quem tem o Sol ou ascendente em Gêmeos? Então, Gêmeos também é um ano muito importante para os geminianos, porque vai ser o ano que o Urano entra em Gêmeos. E depois só daqui a 84 anos que ele vai entrar em Gêmeos. Em abril, né? Em abril, a partir de abril, exatamente. Então vai ser um ano de muita aceleração, muita dinâmica, muita comunicação, que já é um assunto de Gêmeos, eu sei, muita aceleração, às vezes até tentar respirar fundo nesse sentido. E a frase que eu diria para o geminiano por conta disso é: prepare-se para se surpreender. Falaria outra coisa também, porque Urano é muito revolução, então é momento de experimentar coisas novas e fazer diferente. Talvez é isso, não importa o que você esteja fazendo, faça diferente. Ótimo. Maravilhoso, maridão, meu aí. Agora o meu, Bela, ascendente em Câncer. Então, até junho, como eu falei aqui, né, o Júpiter, ele vai estar em Câncer. E só lembrando, o Júpiter, o ciclo de Júpiter tem 12 anos, então a cada 12 anos que ele entra num signo, não é sempre. Eu não sei se vocês conhecem a Susan Miller, é uma astróloga maravilhosa. Eu acho que ela começou esse processo da astrologia na internet. E sempre que o Júpiter chega num signo, ela fala, ó, Júpiter chegou em Câncer. É o momento, é um ano dos cancerianos. Isso começou em junho de 25 e termina em junho de 26. Então é um ano de muita expansão, porque Júpiter é expansão, de muito conhecimento, viagem, porque Júpiter fala sobre isso. E também é um ano importante profissionalmente para os cancerianos, no sentido de Saturno está lá no meio do céu. Então é um momento de construção, de plantar para colher na carreira e de não desistir. Sempre que tem Saturno, bota um tijolinho, não deu certo, acha que não deu certo, mas coloca o tijolinho, quando você vai ver, tudo aquilo que você plantou, você vai ver que gerou uma casa. Uau! Então é um momento de determinação na carreira para os cancerianos. Adorei. Que legal. E como é que vai ser 2026 para quem tem Sol ou Ascendente em Leão? Que Então, sou eu. Leão, olha só. Capricha! E aquilo que eu falei, o Leão, ele também é um ano importante, porque quando o Júpiter sai de Câncer, em junho, ele vai entrar em Leão. Então vai ser o momento do leonino brilhar, vai ser o momento de se exibir, de aparecer, não no sentido, obviamente, narcísico, nada disso, mas no sentido de entender a própria força. É bem um ano leonino. Inclusive, quem tem Leão, eu acho, por exemplo, conquistas, sei lá, prêmios, e não, tem gente, não é todo mundo vai poder ganhar um prêmio, mas assim, é o momento de aparecer mesmo, não é o momento de estar na toca, é o momento de aparecer. Tecnicamente, a partir de junho de 2026. Então, vai ser importante para os leoninos. De se jogar no mundo. De se jogar no mundo. De se jogar no mundo também, mas é muito isso, de entender a sua força pessoal. E como é Júpiter, é conhecimento e viagem. Que nem eu falei para ela, até junho, para ela, conhecimento e viagem. Para você, a partir de junho, conhecimento e viagem e expansão. Muita expansão. Ano de mestres, quer dizer,
Quando Júpiter entrar em junho, de mestres, eu sempre falo, quando Tem tem junho, Júpiter, junho. seja a pessoa mais burra da mesa, sabe? Absorve. Exatamente, pessoas que te puxem pra cima, isso é Júpiter. E como será 2026 para quem tem Sol ou ascendente em Virgem? Então, Virgem também tem uma coisa que eu nem falei na hora que eu falei das tendências, mas outra coisa que eu sempre olho quando eu olho, eu falo sobre o céu de um ano, eu olho os planetas, que eu falei aqui, e eu olho também os eclipses, que eu acho muito importante. E os eclipses, eles funcionam da seguinte maneira. Durante 1 ano e meio, eles acontecem em 2 signos opostos complementares. De março de 2025 até setembro de 2026, por isso que eu tô falando isso agora pra você, os eclipses estão acontecendo em Virgem e Peixes. Então, 2026 para o virginiano vai ser o ano que continua o ano dos eclipses em Virgem. Então é um ano de muita, e Peixes também, mas a gente está falando de Virgem agora. É um ano de muita transformação, de muita reorganização, de redefinir as metas. É um faxinão para os virginianos, tá? E de muito aprofundamento. É eclipse, né? Eclipse é É o aprofundamento. meu. É muito impressionante. meu Tiveram os últimos eclipses agora, foi 7 de setembro e 21 de setembro. Acho que foi isso. A quantidade, juro por Deus, de pisciano e virginiano que me mandou mensagem, Nossa, eu fiquei senti impressionada. muito. Eu nunca tinha sentido tanto. Não, eu fiquei impressionada. Teve uma pisciana. Mas tipo o quê? Tipo, não sei o que tá acontecendo. É. Tipo, sensação. Tentar emocionalmente, Exatamente. eu fiquei muito mexida. E não sabe nem de onde vem. E isso que é mais angustiante, porque se acontece alguma coisa, você até entende porque você tá. Mas fala, Bela, eu tô mexida por quê? Uma pisciana me marcou até quando ela me ligou, Bela, o que tá acontecendo comigo? Então é muito um acerto de rota, assim, pra virginianos e piscianos, mas acerto de rota. E você, quando acontece esse momento do eclipse, né, para alguns signos, você tem alguma dica para alguma coisa que a pessoa possa fazer, um ritual? Ou, Então, não sei? eu acho que, e como é uma energia muito forte, a dica é não fazer nada. Muita gente É fala um momento isso. de recolhimento e ponto. De recolhimento, de se perceber. Eu acho até que assim, cada um acredita e faz e tudo bem, mas eu diria não fazer ritual, porque é muito forte. É um momento de observação. É, de recolhimento. recolhida. Eclipse faz isso, porque o eclipse, ele bota a luz naquilo que tá na sombra, então é muito uma coisa meio De desconfortável. mexer. Exatamente, Ah, exatamente. interessante esse olhar de botar a luz onde está Na a sombra. É, Então é de você enxergar um monte de coisas, né? Por isso que tem que Exatamente. se recolher. exatamente. Enxergar o outro lado que você geralmente não enxerga, né? Eu acho que é esse o Exatamente. ponto. Porque o eclipse é exatamente isso, porque alguma coisa tá ali na sombra, tá ali escondida, então você tem que... precisa enxergar. Exatamente. Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube. E quem entra tem benefícios reais, que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio, pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. Beli, como será 2026 para quem tem o ascendente ou sol em Libra? Então, em Libra vai ser importante, porque como a gente falou de novo, Áries está muito em evidência, Libra é o oposto de Áries, então Libra vai estar ali na rebarba do Áries. Então é muito um ano de maturidade, o que é muito importante para Libra, maturidade nas relações, como se relaciona, e como Libra é o signo das relações, e tende, claro que não é todo libriano que é assim, mas tende a ceder, esquecer de si, então é um momento de saber se colocar. É claro que a natureza do libriano é se doar, e lindo se doar, é agradar, e lindo se agradar. Você só não pode se anular por conta disso. Então é muito um ano de entender qual é o seu limite na relação. Até onde você você riu pode porque ir. você é libriana, mas você tem o outro lado, o ariano. Você tem lua em Áries. Que bota Entendeu? limite. Então não se sinta nessa situação da risada, porque você se coloca bem, amiga. Não, eu aprendi a me Ah. colocar, porque eu acho que tem essa Maravilhoso. coisa dos 30 anos. Não tem um tem. pouco? Eu acho que por muito tempo eu fui muito libriana na minha vida. E eu senti que fui mudando aos poucos. E aí pode ter influência do ascendente, da lua, Exatamente, a maturidade, eu acho. né? Eu fui essa pessoa que cede, até que
um dia eu percebi que eu me anulei. Que não E aí, dava, enfim, né? é isso. Não, Eu e acho isso- que essa é a sombra do libriano. Total. Não, e tanto é que tem muitos librianos que você vê que são ativos e são, eu acho maravilhoso, porque, e por isso que eu amo os opostos complementares, por isso que sempre que eu tô fazendo mapa, por exemplo, sempre que eu vou falar de um signo, eu falo do oposto, porque eu acho que eles são a mesma coisa, mas de pontos de vista diferentes. Mas você falou dos 30 anos, o que é interessante na astrologia é que é o retorno de Saturno, né? Que é mais ou menos ali 29, 30 anos, que é o momento de, astrologicamente falando, de maior maturidade. Então, teoricamente, é um momento da gente se conhecer um pouco melhor, depois dos 30 anos. E como é que vai ser 2026 para quem tem Sol ascendente em Escorpião? Eu amo Escorpião e eu amo falar de Escorpião, porque como o Escorpião é um signo que as pessoas ficam meio assim, então eu gosto de falar, porque Escorpião ele fala sobre, até tem a ver um pouco com a ideia do eclipse, porque Escorpião fala sobre tudo que está embaixo da superfície, então tudo está profundo e que não está aparente. Então ele fala tanto sobre os mistérios da vida, como ele fala sobre os tabus. Então ninguém quer falar sobre os tabus, e o Escorpião fala, não, eu vou falar sobre isso. Então é um signo que deixa as pessoas às vezes meio desconfortável. Mas, e fala sobre a morte, né? E a gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte, só que eu sempre falo que se tem na vida, tem que ter na astrologia. Mas para 2026, o que é importante para quem tem ascendente ou é Escorpião é renovação da casa e da família. E olha que Escorpião é um signo da renovação. E vai estar bem focada na área da casa, da base familiar, o que precisa ir embora, o que precisa desapegar, o que precisa ficar, mudar de casa. Claro que não é todo Escorpião que vai mudar de casa, mas sentir-se em casa, cada um do seu jeito, da sua forma, cuidar dos assuntos da casa, não deixar nada pendente, né? E família também, renovar, renascer. Aliás, eu sempre falo isso, Escorpião é um signo que fala sobre a morte, por isso as pessoas têm tanto medo, assim, até de falar, mas eu falo que fala também sobre a vida, né? Porque se ele fala sobre a morte, ele tá falando sobre a vida, porque é o renascimento. A gente precisa morrer para nascer. Exatamente, se a gente não morre, como é que a gente vai renascer? Então, o Escorpião coloca a gente nesse lugar. E para Escorpião, o importante é a renovação da família, relações familiares e da casa. Não, o Escorpião não esquece de nada, né? Não. Também, né? Volta e meia já... Nossa, se passaram anos, vem ali, dá uma cutucada com aquele rabinho assim por trás. Não, Mas eu acho que o Escorpião é bem divertido. Eu acho ele divertido, eu acho ele adoro. muito sincero. Eu sempre falo que o Escorpião ele fala sobre o elefante na sala. Então, quando ninguém tá querendo falar, o Escorpião vai chegar e vai falar. E é por isso que muita gente não gosta de Escorpião. Não é porque ele é bobo, chato, feio e vingativo. É porque ele vai falar de um assunto que você não tá afim de tocar nesse tema. E aí você fica meio... Ele bota o dedo na ferida. Exatamente. É isso que o Escorpião faz. Mas eu sempre falo, ele bota o dedo na ferida, não é pra te sacanear. Ele bota porque ele quer curar. Sim. E não tem outra forma da gente curar sem tocar no que tá doendo, né? Tanto é que ele é o cirurgião do zodíaco, o Escorpião. Legal. E 2026, como vai ser para quem tem Sol ascendente em Sagitário? Então, Sagitário vai ser um ano importante para as relações. Por conta, enfim, de Urano, vai estar lá na casa de relacionamento de quem tem ascendente Sagitário. Então, é o momento de experimentar coisas novas. E quando eu falo de relação, sim, eu tô falando de relacionamento amoroso, mas tô falando de parcerias em geral. Vai ser um ano de, sei lá, ter uma sociedade, ou não é uma sociedade, mas se juntar com alguém, de se surpreender nessa área e de experimentar coisas novas e diferentes. Claro que quem tá casado há anos, não tô falando que tem que se separar, não é isso, mas sei lá, fazer uma coisa diferente com o marido ou com a mulher, enfim, né? É um ano de inovação e de mudança na área de parceria e relacionamento para os sagitarianos. E outra coisa importante também para os sagitarianos, de Sol e ascendente, é que os últimos 2 anos e meio, enquanto Saturno esteve em Peixes, foi um ano meio... 24 e 25 foram meio duros para o sagitariano, assim. Enfim, Saturno estava cobrando ali do Sagitário responsabilidade, maturidade e tal. E agora o Saturno vai entrar em Áries e vai fazer trígono. Então é como se fosse assim, o 2025 vai ser o ano do Sagitariano colher tudo aquilo que ele plantou e que ele nem sabia que ele tinha plantado. 2026, tudo aquilo que ele plantou e nem sabia que tinha plantado em 24 e 25. Que legal. E como que vai ser 2026 para quem tem o Sol ou o ascendente em Capricórnio? Em Capricórnio, até junho de 2026 vai ser um momento para o capricorniano muito olhar para as relações, para as parcerias, para aprender, bom para viajar com um parceiro, bom para a sociedade também, isso até junho. E a partir de junho vai ser um momento do capricorniano fechar um ciclo para começar um ciclo novo.
tá? E na área da casa também um bom momento para o capricorniano reestruturar a casa. Tudo que não tá funcionando é momento de, peraí, o cano não tá funcionando, vamos botar o cano novo. Não dá para fingir que não tá acontecendo. Ai, vou deixar ali para depois, não. Momento de reestruturação e de colocar limite na família. Capricorniano é bom de colocar limite. É ou não é? É bom. É. Capricórnio fala de limite. É Às o vezes meu até bota limite ascendente. sem querer. É. Ele às Não, vezes eu tenho um filho, é super limite. Capricórnio, ele bota limite, inclusive ele precisa de limite. Sempre que alguém vai fazer o mapa e tem sabe, de filho Capricórnio e tal, eu falo, ó, para uma mãe capricorniana é o seguinte, cuidado para você não colocar limite demais, mas também se você deixar totalmente solto, o Capricórnio se sente totalmente desconfortável, ele gosta. Porque para o Capricórnio o limite é a estrutura. Olha. Bem legal. Então também é um ano que vai mexer com o capricorniano aí. Porque você falou de casa, né? Vai mexer. Dependendo da idade, não sei qual é a idade do seu filho, mas pode ser o momento dele fazer o corte do cordão umbilical simbólico, viver a vida dele. Aí, claro que vai sempre depender da idade. Mas é muito um momento de independência. Em termos de família. Maravilhoso. É, maravilhoso, maravilhoso. E 2026, Bela, para quem tem Sol ou Ascendente Aquário? Então, Aquário também é um signo. Eu não falei sobre isso agora porque teve muita importância em 2025, que foi o seguinte: o planeta mais lento de todos, que é Plutão, e que quando eu chamo de lento, é lento mesmo, ele demora 200 e quase 50 anos para percorrer os 12 signos. Ou seja, a gente não vive na nossa vida Plutão em todos os signos. E Plutão em 2025 entrou em Aquário. Então, e vai ficar em Aquário durante 20 anos. Então, por isso que eu não falei nada dele em 26, porque não é uma novidade mais em 26. Mas para os aquarianos, ainda continua. É o momento de uma revolução. Os aquarianos estão morrendo para renascer. Uau, que É forte. total renovação, transformação, mudança, enfim. É Plutão, né? Por Plutão é isso isso. que falam que é uma era aquariana. É uma era aquariana, Que fica exatamente. esses 20 anos. Na verdade, a era de Aquário não tem a ver só com Plutão em Aquário, não, tá? Ah, Plutão em não. Aquário acho que reforçou isso, mas tem as eras mesmo, que são a cada 2000 anos. A gente saiu da era de Peixes e agora Então tá não entrando tem a na ver era... com essa. O Plutão, ele não tem a ver com a era de Aquário, mas as pessoas têm muito uma dúvida, enfim, não tem um consenso de quando começa ou quando começará a era de Aquário. Tem muito assim, estamos na transição. Eu acho que a gente está na transição, acho que a gente não começou totalmente. Mas certamente nessa transição, o Plutão em Aquário, ele ativa essa ideia aquariana, ou seja, da era de Aquário, com certeza. Então tem a ver nesse sentido, mas não é Sim. por causa disso que é a era de Aquário. E como será 2026 para quem tem o Sol ou Ascendente em Peixes? Como eu falei aqui, os eclipses acontecem em Virgem e Peixe. Então, da mesma forma que os virginianos estão reorganizando, que é a palavra que eu uso para os virginianos, os piscianos, eles estão no momento de remexer a alma deles. Né? Eles estão no momento de... E Peixes faz isso bem, porque Peixes é um signo de mergulhar, é um signo de se aprofundar. Então, o momento deles é literalmente para os piscianos acerto de rota. Tá? Esses eclipses. E mexer com a sensibilidade deles, que já é gigantesca. Eu falo, né? Falei do Netuno, que é o WhatsApp com Deus. Peixes é o signo que conecta a gente com o sagrado e com o divino. Né? É o signo, fico até... É o último signo é o do último zodíaco, signo. né? Eu já ouvi falar, me corrige, depois que alguns piscianos, né, que a gente fala, nem reencarnam de volta. Tem gente que fala isso, que são almas velhas. São almas velhas que a reencarnação nem para esse planeta aqui, que nem reencarnam que eles vêm ajudar no coletivo nessa ideia de dessa isso. percepção sensível de se conectar mesmo com o sagrado. Peixes é a transcendência da matéria, assim. Peixes é lindo, assim. Mas no Sol ou no Ascendente, você acha? Assim, aí vai depender, na verdade, do mapa. Por exemplo, às vezes a pessoa nem é pisciana, mas tem um Netuno fortíssimo, tipo um Netuno cravado no ascendente, um Netuno cravado no meio do céu. Aí vai depender... Isso também já tem uma relação. Exatamente, do mapa, mas o assunto Peixes é um assunto que fala sobre isso. Então é um momento... Tanto não sei se vocês perceberam, até o Almas... Quando que nasceu o Almas Peregrinas? Em outubro. De 2020. Não, mas o primeiro episódio foi março, foi Peixes. Foi Peixe, olha só. Foi Peixes. E se podem perceber, esses eclipses, e aí falando do geral, não estou falando do pisciano agora, tá? Mas estou falando do geral, esses eclipses começaram em março e vão terminar em setembro, estão mexendo muito com a espiritualidade. E em todos os campos da espiritualidade, todas as vertentes. Eu li esse ano que foi o maior número de conversão de católicos. Eu estou falando aqui de católicos porque é o que eu tenho acesso, mas não tenho dúvidas que em relação a tudo. Foi 2025. Sim, sem dúvida a busca pela espiritualidade eu acho que aumentou, né? E é isso que eu falo com esses eclipses. É a busca, mas não é só, eu acredito em qualquer coisa. Não, é o que você faz?
Tipo, se você é budista, você medita. Se você é Sim. espírita, você vai no, sei lá, centro. Se você é católico, você reza. Então é muito a prática da fé. Que é o que é Mas- o mais importante. Que é o mais importante. Exato. Que é o mais, com Não certeza. é o título. Exatamente. Mas voltando aqui para o peixes, então é um ano de mexer muito com os piscianos, de se perder para se achar, mas tem um certo alívio para peixes, porque o Saturno, que ficou quase 3 anos em peixes, a partir de fevereiro ele vai sair de peixes. Uhum. E o Saturno estava cobrando o pisciano, o que é bom, mas ao mesmo tempo que é bom, caramba, é uma coisa meio, estou escalando uma montanha. E agora vai ser assim, vai ter dar um uma certo leveza. alívio para o pisciano, assim, e ver o que você construiu depois disso tudo. O que você fez? Você escalou essa montanha e agora? O que você vai fazer? Como é que você vai aproveitar aqui? Então tem um certo alívio e uma certa clareza por conta de Saturno a partir de fevereiro, mas lembra que até setembro, para os piscianos, tem eclipse. Então eles ainda estão trabalhando, e como você bem falou, trabalhando assim e ajudando a trabalhar no coletivo. Porque peixe sempre está se doando quando ele nem sabe que ele está se doando. Qual a mensagem final que você deixaria para quem quer entrar 2026 alinhado com os astros? Mensagem que eu diria: coragem. Ai, adoro É, essa palavra. Eu adoro também. E você sabe que por conta da astrologia, eu descobri, eu nem sabia, que coragem vem de agir com o coração. Eu sempre falo isso. É, Sempre. que é total Áries, inclusive, aquela coisa meio impulsiva, né? Então é ano de coragem. Coragem, obviamente, eu tô falando de loucura, mas é coragem. Coragem e ano de olhar pra si, de ação. É difícil dar uma mensagem só. Mas se fosse uma palavra só, certamente eu diria coragem, tá? Mas eu vou estender um pouquinho. Coragem, muito. Quem tem habilidade da comunicação vai vai sair na frente. Quem não tem, não é que seja obrigada, mas é bom pensar sobre isso, como é que a gente se comunica, como é que a gente se expressa, porque vai ser um ano muito disso. E para terminar total, falando dos eclipses até setembro de 2026, fé, né? Que é tão maravilhoso, que eu acho que esse é o grande ensinamento de peixes, assim, que eu tenho entendido isso até na minha vida, que peixes, como ele é o último signo, ele ensina pra gente, depois de tudo, depois que a gente já falou sobre todos os assuntos, a gente já falou sobre casa, sobre família, sobre relacionamento e tal, trabalho, a gente vai entender que o que importa, eu falo de peixe, eu fico toda piada, o que importa não é desse mundo, o que importa não tá aqui, sabe? Não que signifique que a gente não vai viver nesse mundo, a gente vai viver, e é importante, mesa, cadeira, tudo é importante, mas só é importante se a gente entende que tem esse senso de hierarquia, que coloca a gente em outro lugar. E eu acho que é isso que esses eclipses estão tentando ensinar pra gente. Não se desconectar disso. Exatamente. Né? Viver a vida, não é sair da vida. Não, vive a vida, mas entende. Mas se conecta que também existe isso e que Exatamente. está aí para E quando- mostrar, né? Exatamente. Para tocar a gente. Então é isso, coragem, fé e comunicação. Bela, muito obrigada por ter vindo. Obrigada Que a o você. seu ano e o nosso sejam com muita paz, amor, alegria, brilho, fé, consciência e muita abundância em todos os sentidos. Amém, obrigada. E onde é que as pessoas podem te encontrar? Eu tenho um Instagram, que é @BelaHeineAstrologia, que eu escrevo, faço vídeos às vezes, então lá podem me encontrar. Obrigada, querida. Obrigada a você. Vocês. Amei, foi muito maravilhoso. Foi ótimo. Olha, se você curtiu, compartilhe e se inscreva no Almas Peregrinas. O nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. Nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro. Ou é de dentro para fora?